Galera, aqui é um canal de tecnologia, a gente fala sobre computador e tudo mais. E eu vi essa notícia aqui hoje, cara, eu achei muito curioso, né? Porque eu lembro dessa época aqui, pessoal, os computadores, eles não tinham um monte de proteção que hoje em dia tem, de eletricidade. Olha essa notícia que saiu no UOL. Aos 11 anos, vi meu irmão morrer no meu colo, eletrocutado no computador. Cara, essa época aqui eu lembro, galera, eu tomava muito choque nessa época aqui. Sempre que vocês forem mexer com eletrônico, galera, por mais simples que seja, usa um chinelo no mínimo, tá? Até esses carregadores falsos de celular aí, tem muita gente que usa carregador falso de celular. Toma cuidado, viu? É um perigo tremendo. Principalmente a galera que compra iPhone. Às vezes a pessoa compra iPhone, quer economizar no carregador, pega um carregador falso. Cara, não faz isso. Usa sempre carregadores originais, tá, pessoal? E vai mexer com eletrônico, cara, tem que ter chinelo, isso é muito importante. Eu lembro, nessa época, pessoal, eu tinha PC, eu era criança, jogava muito no computador. Tomava choque direto. Você encostava na parte de trás do PC, era choque. Olha só, essa notícia aqui, ó. A gerente de vendas, Juliana Maciel, de 27 anos, viu o irmão aí, Felipe, né, 2 anos mais velho, morrer após levar um choque enquanto tentava ligar a caixa de som do computador. O acidente aconteceu na casa em que a família morava, em Cuiabá, há 16 anos. Eu lembro dessa época, galera. Os PCs nessa época eram muito ruins, porque era muito ferro e dava choque. Dava muito choque. Eu não gostava de conectar as coisas no PC porque dava choque. Quando eu era criança, eu lembro. Após anos sobre o luto da perda do único irmão, Juliana conseguiu falar o ocorrido. Ela contou a história. Estava na frente dele. Eu tinha 11 anos na época e meu irmão 13. Meu pai estava indo para um curso a trabalho e minha mãe tinha ido levar meu pai no aeroporto. Naquele dia, ela pediu para uma amiga buscar a gente na escola. Chegamos em casa, almoçamos e após o almoço, a gente sempre disputava para ver quem ia usar o computador primeiro. Cara, essa época os PCs davam muito choque mesmo, tá? Tínhamos apenas um computador em casa porque é algo caro. Isso aí é outra coisa também, pessoal. Pouquíssimas pessoas tinham PC em casa. Eu cheguei a ter PC, cara, quando a tela do PC era verde, tipo aquela tela do Matrix, que vai descendo as letrinhas verde. Eu cheguei a ter PC nessa época, mas eu nem mexia muito porque eu era criança e não podia mexer. Então a gente teimava de comer e sair correndo para ver quem chegava primeiro ao escritório. E naquele dia meu irmão chegou primeiro. Então eu não costumava ficar no escritório enquanto ele usava o computador, mas naquele dia fiquei. O Felipe gostava muito de jogar no computador e todo mundo conversava com outros jogadores durante as partidas. Quando ele ligou o computador, percebeu que o cabo da caixinha de som, aqueles que ficavam externos, estavam soltos. Nessa época era comum você comprar caixinha de som para PC. Quando você recebia uma ligação de celular, a caixinha de som, antes do celular tocar, a caixinha de som avisava. Fazia uns barulhinhos. Era uma época embaçada, galera. A criançada de hoje tem noção que é isso. Quando ele ligou o computador, percebeu que o cabo da caixinha de som estava solto, né? Para ligar o cabo, ele tirou a CPU do compartimento em que ficava. Provavelmente tinha aqueles hackzinhos de PC. Eu tinha aqueles hackzinhos de PC que você deixava o gabinete embaixo ali. O pessoal da matéria colocou CPU, mas é o gabinete, né? Ficava embaixo da madeira, assim. Você puxava o teclado na mesinha, o monitor em cima, e o gabinete ficava embaixo. A maior parte das casas era assim. Para ligar o cabo, ele tirou a CPU do compartimento em que ficava, colocou no chão e se deitou. Ele estava descalço e ainda usava o uniforme da escola. Ao mexer nos cabos, ele levou um choque e eu estava na frente dele. No momento em que ele levou o choque, não conseguiu soltar a mão do computador, que estava com a corrente elétrica e ficou tomando choque grudado na CPU. Acontece mesmo, galera. Essa época acontecia demais, meu. Ele falava, Juliana, e tentava me mostrar que estava levando um choque.
Falou meu nome 3 vezes e desmaiou. Desesperado, eu comecei a gritar. Tinha só 11 anos. Não tinha o que fazer, era uma criança mesmo, pô. Não tinha o que fazer. Nenhum adulto ia saber direito o que fazer. Não sabia o que fazer naquela situação. Tinha 2 funcionárias em casa e logo vieram correndo desesperadas. Começamos a procurar a chave padrão da energia do imóvel para desligar e socorrer meu irmão. Saí no meio da rua, pedindo socorro para os vizinhos e quem mais passasse na rua. Naquela época eu nem sabia o que era a morte. Achava que meu irmão estava apenas desmaiado. Comecei a entender e a rezar. Chamamos o SAMU, mas ele estava demorando, então uma vizinha ouviu o nosso desespero e veio correndo nos ajudar. Lembro que ela estava de camisola, colocou a gente no carro e fomos ao hospital. Eu fui no banco de trás, com meu irmão no meu colo, vendo a gravidade da situação. A funcionária que estava com a gente no carro falou para eu tentar fazer uma respiração boca a boca no meu irmão enquanto ela tentava massagem cardíaca. Não sabíamos o que fazer. Imagina a situação, velho. 11 anos, cara. Assim eu tentei. As mulheres que trabalhavam em casa já havia ligado para minha mãe e contado o que aconteceu. Do aeroporto, meu pai ligou para alguns amigos cardiologistas no hospital da cidade. E quando chegamos ao pronto-socorro, já havia médico nos esperando. Eles pegaram meu irmão e entraram correndo para reanimá-lo. Foi no hospital, vendo toda a movimentação, que comecei a entender o que havia acontecido. Era grave, que meu irmão poderia morrer. Comecei a rezar. Em questão de minutos, meus pais e tios, muita gente da minha família também chegou ao hospital. Foram 30 minutos dos médicos tentando reanimar o Felipe. Aí de repente veio um deles e nos avisou que meu irmão não havia resistido ao choque e faleceu. Foi um baque gigante, a gente nunca havia perdido ninguém da família e de repente eu perdi meu irmão. De um minuto para o outro ele morreu na minha frente, no meu colo. Cara, que situação, velho. Galera, vai mexer com qualquer coisa de eletrônico, meu, chinelo, cara. Chinelo que não tem como você saber. Por muito tempo me culpei. Não pode, né? Não tem o que fazer. Toda a família sentiu muita perda. Do Felipe, ele foi o primeiro neto. Era o primeiro filho dos meus pais. Lembro que no primeiro mês nem televisão ligávamos em casa. Eu e minha mãe nos apegamos à religião para tentar superar aquela situação. Já o meu pai se apegou ao trabalho há 10 anos, ele não fala sobre o assunto. Por um tempo eu me culpei pela situação, por não conseguir ajudar meu irmão, mas hoje sei que se tivesse tentado puxá-lo, eu também teria levado um choque. Isso que eu ia falar, com 11 anos poderia mesmo, cara. Na adolescência me cobrei muito, queria ser uma boa filha, com boas notas e não fazer o que meus pais se preocupassem comigo, afinal, eles sofreram demais pelo Felipe. Com o passar do tempo, acredito que após 5 anos da partida dele, comecei a lidar melhor com a situação. Entendi que tinha 2 opções, aprender a lidar com a falta dele ou sofrer pelo resto da vida. Tentando superar meu luto, conheci o espiritismo há 5 anos após a morte do Felipe, recebi a primeira carta dele psicografada, ele dizia para eu não ficar buscando respostas, porque muitas vezes ainda não existiam, mas acreditar que ele estava comigo o tempo todo, porque a nossa ligação era muito forte. Após essa carta, recebi algumas outras e isso me ajudou a superar a falta dele, porque tenho certeza que ainda vamos nos encontrar. Cara, nessa idade não tinha muito que ela pudesse fazer, né, pessoal? Aconteceu um acidente. Essa época aí não tinha... Cara, muita gente já levou... Cara, complicado, uma situação difícil. Essa era uma época onde os PCs eram muito perigosos, eu lembro disso. Tanto que muitas vezes não era a gente que era novo que mexia nos PCs, tipo, só adulto mesmo pra mexer e olha lá. Não tinha proteção contra essa parte de eletrônicos, né? Aterramento. Tanto que eu acho que nessa fase aí, nem as tomadas do Brasil eram o padrão que é hoje. Acho que a tomada brasileira já mudou 2 vezes já, o padrão de pino de tomada brasileira. Tenso, hein, cara? Tenso.